Oiê, gente boa desse canal. Aqui é a Fernanda Vidigal e estamos aqui para mais um 365 Aberturas de Tarô. Hoje, especificamente, eu vou direto ao assunto, porque pode ser a menor abertura e a maior abertura que a gente vai ver várias vezes ao longo do processo de 365 aberturas, mas sem sombra de dúvida, uma que é muito usada. Na verdade, até um tempo atrás, na literatura do tarô, nos livros de tarô, junto com seus baralhos, era a primeira que aparecia, ela estava sempre lá. De um tempo para cá, houve uma mudança. E aí ela deixou de ser a que está lá para trocar-se por uma outra, que a gente até conversou um pouco, que é a de três cartas. Hoje eu quero falar de uma abertura que eu continuo usando muito, confiando muito, falando muito sobre ela, usando ela no meu dia a dia, seja para mim mesma, seja inclusive para quem chega. Fernanda, que abertura é essa? A de uma carta. E aí eu tenho uma certa felicidade, né, de ver, por exemplo, que outros tarólogos, mais da linha dos arcanos de Marselha, do baralho de Marselha, também se sentem confortáveis em trabalhar com uma carta. Alguns dos antigos ou de alguns baralhos mais velhos, né, do tipo americano Rider-Waite-Smith, também trabalhavam com uma carta. Não, mas que tipo de uma carta? Uma carta fala o quê, afinal? Muita coisa. Então, seja no teu uso pessoal, naquele que é a carta do dia, seja no uso de, você está fazendo uma pergunta, então tá, uma pergunta de sim e não, para a resposta, me diz qual é a carta. E aí a gente puxa uma carta. Florian Paris é um outro autor que também, de certa forma, coloca na sua trilogia o uso de uma carta. Depois ele faz, inclusive, uma trilogia falando dos binômios, nós ainda vamos falar deles. Duas cartas. E aí vem a turma das três cartas. Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que o cara que melhor explicou a grande ferramenta que as três cartas trazem, né? A famosa ferramenta embaixo da manga, que as três cartas trazem, foi Jodorowsky, no livro dele. Então, assim, para a gente não ficar nessas delongas, eu falando um monte de cara, de um monte de gente, porque caso você não tenha descoberto ainda, ser tarólogo é ser um cara inteligente. Então, minimamente, ir lá, pesquisar, saber, beber da fonte, saber o que, que o outro diz, aquele lá também, é curiosidade, é mais que curiosidade. É saber como é que o outro pratica o trabalho dele. Já que, querendo ou não, os livros oferecem uma gama linda de cartas, de decks, um mais bacana do que o outro, alguns com as suas próprias propriedades ou o seu próprio olhar, porque são temáticos, como o Místico das Fadas, que eu até vou trazer um pouco hoje, né? Ou o da Bruxa Prateada. Esses são bem temáticos e eles vão ter por base sempre um dos dois grandes baralhos, ou o Vovô Marselha ou o Papai Rider-Waite-Smith, mas um dos dois sempre vai estar lá. De toda forma, o mais importante é como é que eu lido com uma carta só? Uai, com o que ela tem para te dizer. Então, nós vamos olhar hoje esse lugar do uma carta. Não quero me perder daqui, porque eu, para alongar e abrir o leque, estou sozinha. Então, eu vou puxar o meu balão mesmo para ficar aqui na uma carta, porque afinal de contas, ela é, lá no meu tempo, de quando eu comecei, não é? Aqui a gente usava muito. Então, assim, para ser um bom tarólogo, seja um bom buscador, pesquisador, questionador, perguntador, vai atrás, tenta descobrir quem é que falou sobre isso. Infelizmente, para mim, muito do que eu aprendi aqui, ó, no tete-a-tete, cara a cara, nariz a nariz. Aonde? Palestras, cursos que rodavam pela cidade de São Paulo, mas era aquele curso de um dia, meia tarde, meio-dia, uma noite, sem certificado, nem nenhum tipo de conversa sobre isso. Então, tarólogos era uma coisa assim, meio mística, como é até hoje, e muito difícil de você partilhar informação. Então, hoje eu fico muito feliz porque a gente partilha informação, a gente partilha até parceria, conversa, né? Tem parceiros tarólogos entre si, de acordo com sua veia, sua estrada, o seu caminho. Então, isso dá para mim um lugar muito gostoso de dizer, sou tarotista, sim, sou cartomante, sim, sou taróloga, sim, depende do nome, né? Tem um que parece mais pomposo que o outro que não,
Mas trabalhar com uma carta, para mim, é de um conforto, e eu já percebi que para vários dos meus colegas não tão jovens assim, né, não é confortável. E aí entendi por quê, porque quase nada ficou da história do uso de uma carta. Ela ainda é a carta da manhã, em algumas literaturas, ela ainda é uma carta, né, de reflexão, mas e o sim ou não? Que está lá no meu canal. Tem um sim ou não no meu canal, né? Que é a abertura de sim e não, justamente a abertura de uma carta. E eu considero ela ainda muito útil. Então, bora dar uma olhada na apresentação, porque você já sabe que hoje é a abertura de uma carta. Mas, Ana, mas então vai dar 2 segundos, você vai abrir o carta. Não, eu sou uma garotinha esperta. Então vamos lá, segue comigo que não vai ser bem assim. Vamos dar uma olhadinha nisso juntos? Bora. Muito bem, estamos aqui no 365 Aberturas de Tarô, e claro que eu não vou perder a oportunidade de pedir para você que está curtindo e me acompanhando, de você se inscrever no canal, compartilhar os vídeos que achar interessantes, dar um joinha, né, põe notificação e faça parte dessa comunidade. Vai ser sempre muito bom te atender, te ouvir, saber de você. Então, comentários e perguntas são mega bem-vindos. A gente está na abertura 23, né? Nós estamos na semana 4, na abertura 23. Então, estamos aqui em janeiro, exatamente na carta do dia, 23 de janeiro. Ah, mas só pode falar sobre isso no dia 23? Não, não, por coincidência, é a abertura que eu resolvi falar hoje, no dia 23. Ok? Mas não tem essa pegada de cada uma das aberturas, então, do 365 é para um dia, só pode usar naquele dia. Não, gente, não força, não é por aí, não. A gente vai ter uma abertura por dia, sem sombra de dúvida, mas fique à vontade, você pode colocar no teu caderninho, vai colecionando, mas você pode usar em outro dia, pode usar em outro ano, pode usar quando você sentir vontade. Então, na carta do dia, que é uma carta só, uhul, né? É a abertura mais usada do planeta, porque você começa com ela, pelo menos eu acho que sim, né? Se você mal sabe ainda dos arcanos, mal conseguiu começar a aprender parte dos 22 maiores, mas tem gente que já quer aprender os 78, né? Tipo, numa noite. Acho incrível. Mas, tudo bem, então tira uma e me diz o que que você responde com essa uma. Porque basta uma carta para resolver. E daí, do meu uso de tantos anos com uma carta, sobretudo com os arcanos maiores, basta uma carta para resolver muita coisa. Quantas uma carta eu posso eleger? Muitas. Quantas uma carta eu posso usar? Muitas. Sim e não rola? Claro que sim. Agora, qual é a dificuldade, eu acho que do sim e do não? É que a interpretação das cartas saindo de Marselha, migrando principalmente para o Rider-Waite-Smith, que chega até hoje, foi criando uma mudança na percepção de alguns arcanos maiores. E aí, aquilo que às vezes eu chamo de não, muita gente diz, ah, não pode ser uma neutra, ou mais ou menos, ou aquelas que eu falava que era neutra, ah, não pode ser sim. Então, assim, hoje eu acato todos os olhares possíveis, mas continuo com o meu velho olhar de sim e não, e às vezes eu acho incrível que eu não preciso nem falar que é o sim, nem que é o não, o próprio arcano responde, né? E se o cliente souber um pouquinho, ele fala, nossa, tá aí, né? Não vai dar mesmo. E aí você nem pode falar mais nada. De toda sorte, eu estava olhando para fazer algumas das aberturas dessa semana, que muitas traduções, né, porque boa parte dos livros que a gente tem são traduzidos, sobretudo os do inglês, e sobretudo tem como uso de cartas o Rider-Waite-Smith. E cuidado, tem interpretação diferente, significado diferente do deck de Marselha para o deck do Rider-Waite? Sim, tem. Ah, dos arcanos maiores? Pouquinho. Dos arcanos menores, muitinho. Sim, tem. Respondendo uma pergunta de uma querida, que eu ainda respondi para ela, mas estou respondendo para quem chegar aqui também. Há uma diferença de interpretação. Carta do dia, então, gente. Olha, carta do dia, que eu acordo e vou tirar a minha carta do dia, vou lá, tiro uma do deck, de preferência do deck de 22. Mas se eu quiser arriscar, já sou bacana no conjunto de tarô, vai lá, puxa da 78. A segunda oportunidade é a carta da hora, né? Eu tenho agora uma hora no médico, eu tenho agora uma hora com o advogado, essa é a hora, estou numa hora estranha, eu quero puxar uma carta. Beleza, vai lá e puxa a carta da hora. Carta da hora do momento.
Carta madrinha, essa você tem ouvido aí de mim nas aberturas, que é aquela carta que se torna madrinha de uma abertura, que meio que é madrinha daquele movimento, mas eu gosto muito de usá-la como madrinha da minha mesa, madrinha da minha abertura. Mesmo quando sai uma encrenca, é mesmo quando sai uma encrenca. É bom saber que está uma encrenca. Falando de encrenca, com tirada de uma só, na época que eu aprendi tarô, por exemplo, se você tirasse uma carta madrinha e saísse a torre, não era hora de abrir tarô. Ah, tem isso também. É. Se você abrisse, né, a carta madrinha e saísse o diabo, não é para abrir. Nossa, como assim? Mas eu tô com a amiga, a pessoa pagou, então tenta outra coisa. Né? Começa um outro deck, uma outra abertura, porque a madrinha daquilo que você se propôs naquele momento está te alertando que pode ter boi na linha, energia ruim, confusão, complicação. Outra carta ruim, madrinha, a lua, né? Porque já avisa de antemão que vai ter duas falas, dois pesos, duas medidas e talvez ninguém entenda nada. Então, as cartas madrinhas, que é um hábito de uso meu muito, muito antigo, foram me norteando quando é que era bom, quando é que era ruim, né? Se aquela abertura já ia ser do tipo, ai meu Deus, ou ela ia ser tranquila, e assim por diante. A gente vai falar um pouquinho aqui de um tudo hoje. Carta do evento. Ai, sei lá, eu vou fazer um evento, uma festa, em qualquer lugar e quero uma carta para ele, inclusive para sinalizar. Eu posso fazer isso antes para poder ser justamente a carta que mostra o evento, representa o evento ou abençoa o evento, e eu posso pedir, eu quero uma carta para abençoar o evento. Vai lá e puxa. Fernanda, mas saiu a torre. Então, a torre está abençoando o evento com todas as mudanças e coisas que vão sair fora do lugar, e eu vou dar conta, beleza? Estava ouvindo de uma tradução num livro americano que mudança é a palavra-chave hoje da torre para a turma moderna no Rider-Waite-Smith. Então, mudanças. Beleza, não é mais tão catastrófico. Olha que bacana, acho ótimo. Né? A carta da posição. O que é uma carta da posição? Carta da posição A, carta da posição daquele cara, carta da posição, ou mesmo, né, significa um pouco daquela posição, ou carta do GPS, carta da direção, posição, sabe para onde eu tenho que ir? Também pode. Carta do ambiente, ó, tô no ambiente, cheguei aqui, gente, mangalou 3 vezes que eu não tô aguentando, tá pesado. Então vai lá e puxa uma carta. Você pode puxar uma carta para ver o ambiente e você já pode puxar outra carta para dizer o que que limpa esse ambiente, por favor. Se você manja bem de tarô, você sabe o que cada arcano vai te propor. Na carta do conselho ou da mensagem, eu quero meditar com a carta. Então, eu quero um conselho, eu quero olhar cada desenhinho, cada pedacinho ali do arcano do Papa, do arcano da Papi. Eu quero olhar, eu quero meditar, eu quero entender qual é a mensagem que esse arcano quer me passar. De repente, eu ponho na geladeira, passo uma semana com esse arcano, eu preciso sentir. Eu preciso entender qual é o conselho e qual é a mensagem. Quanto mais eu sei dos arcanos, também mais fácil e rápido eu sei o que traz aquele arcano. Você sabe que até hoje eu acho um risquinho nos arcanos que eu não tinha prestado atenção, principalmente no de Marcelo até hoje. Eu falo, tem um negócio ali. Né? Porque tem uma coisa interessante, uma das grandes diferenças entre os arcanos do de Marselha para os arcanos do Rider-Waite-Smith é que no de Marselha você tem a figura e um fundo branco, ou bege, ou sujo, ponto. Enquanto que no Rider-Waite-Smith você tem um fundo com alguma coisa. A Pamela foi criativa, interessante, inteligente, ela sempre pôs alguma coisinha no fundo. Então já nos dá uma perspectiva mais 3D e não tão 2D chapada quanto o de Marselha. Bom, e aí a gente tem a carta do sim, do não, ou de um resultado, né? Que resultado vai dar hoje no Palmeiras e Santos? Estou até chutando uma besteira que eu nem sei. Né? Você pode, de repente, puxar uma carta para o Palmeiras, uma carta para o Santos. Por quê? Porque não vai dar para você fazer com o tarô a história de que ele vai valer por dois. Ele não sabe fazer isso. Então, o tarô não consegue responder uma pergunta dessa. Quem vai ganhar? O Palmeiras ou o Santos? Mas, assim, quem é o Palmeiras e quem é o Santos no tarô? Não dá para saber. Né? Então, eu tenho que perguntar: o Palmeiras vai ganhar e ver o que sai. O Santos vai ganhar e ver o que sai. E ver quem é que sai melhor.
né? Então, assim, são resultados. E muitas vezes o sim e o não, e para isso tem que fazer uma pergunta, né? O Santos vai ganhar hoje nesse jogo? E aí eu vou lá e puxo e crio coragem de ver se é um sim, se é um não ou se é um talvez. Carta do futuro. Eu quero saber se a minha viagem semana que vem vai acontecer e vai ser legal. Então, eu estou projetando semana que vem, mês que vem, ano que vem. Eu estou olhando para o futuro e tentando ver qual é o prognóstico, qual é o arcano que responde por esse futuro e que me dá uma ideia. Carta da reflexão. Essa é a carta que apareceu depois que todo mundo passou a ficar com medo e apavorado. Não é com a carta da manhã. Ah, porque se eu atirar a carta da manhã e olhar a torre, eu já vou destruir meu dia. Será mesmo? Ah, será que a gente tem todo esse poder mesmo, essa capacidade? A gente opera dessa forma? Poxa, porque se eu operar dessa forma, está na hora de eu começar a não tirar as cartas de manhã, né? Mas tirar o bilhete da loteria. Aí fica mais legal. Então, assim, esse lugar de que a força do pensamento move coisas é uma verdade, e de que enquanto eu trabalho com os arcanos, só olhando para uns como os bonzinhos e para outros como os vilões, também estou com problemas. A gente precisa fazer as pazes com a luz e a sombra de todos os 78 arcanos. Todos eles têm as duas faces. Por isso que eu fico um pouco sentida com o naipe de espadas ser tão escorraçado, tão lascado, tão mal olhado como ele é no Rider-Waite-Smith. Mas tudo bem. E aí a gente tem a carta do espelho ou da gota de orvalho, que foi a última que eu peguei, exatamente do livrinho do Tarô Místico das Fadas da Bárbara Moore, traduzido pela Isis. Achei tão bonitinho. É o único que falava do espelho, da função espelho. Né? Eu quero que essa uma carta reflita o meu estado de alma, o meu espelho de mim. Aí também, no Tarô Prateado das Bruxas, também da Bárbara Moore, ela põe a abertura de uma carta e ela põe a abertura da carta da manhã, o que devo prestar atenção hoje. Então, veja, é para prestar atenção hoje. Não significa que a carta da manhã já vai marcar o dia com aquilo, mas dá uma olhadinha, que de repente aquilo pode ser um prestar atenção, um ver, né? Pode ser que apareça, dê uma olhada. E a carta da noite é o que eu devo aprender com tudo que aconteceu no meu dia. Então, tem um ponto que é mais importante de aprendizado, vai estar lá o arcano para isso. Essa autora é uma, como Florian Parisse, que trabalha com a abertura de uma carta. Então, hoje em dia, eu tive que admitir que muitos dos baralhos que estão aí hoje, os seus autores não consideram a abertura de uma carta mais como uma abertura assim tão famosa quanto eu achei que ainda era. Não, não é. Ela perdeu para a abertura de três. Né? Mesmo a binômio, a de dois, também não é tão frequente quanto já foi um dia. Bora experimentar cada uma dessas? Você já anotou aí a lista? Porque eu vou estar abrindo na mesa exatamente uma para cada circunstância. São 11 cartas, olha como já vai render. E aí vou estar falando um pouco disso, né? E vou estar mostrando também que às vezes, para a gente fazer o famoso tira-teima, tira dúvida, né? Aquele que faz a gente acreditar, muda de baralho. Né? Pega na carta um baralho, na carta 2 outro baralho, na carta 3 outro baralho, na carta 4 outro baralho, pega outro baralho. Então, por que você faz isso? Porque aí eu abro de novo a mesma, o mesmo aleatório ou a mesma probabilidade aberta de eu tirar uma nova carta. Mas também abro uma coisa super inusitada, que é a probabilidade ainda pior ou mais difícil de acontecer de eu tirar a mesma carta de decks diferentes para assuntos diferentes ou assuntos correlatos. Então, eu gosto dessa briga com o tarô, de tirar uma com ele e dizer, tá, me mostra que eu preciso ficar mesmo com a Imperatriz, se é isso mesmo. E ele pega outro baralho, abre e ela vem de novo. Isso é bem legal. Tá, e vamos seguir para a mesa comigo? Então, bora seguir para a mesa. Chegando aqui, nós vamos direto para a mesa. Vem comigo, não me abandona. Não, não, fica aqui comigo. Vamos lá, vamos lá. Pode estar tarde aí, se escora um pouquinho. Deixei aqui aberta a minha imperatriz, mas claro que a gente vai trabalhar. Olha, sacerdotisa, de que lado está aberto? Olha a bagunça na mesa.
Ah, metade de um lado, metade do outro, metade virado. Por isso que eu falo que não dá para prestar atenção assim num baralho desgovernado desse, né, com aquela história de cartas invertidas. Mas, ai, Fernanda, e tirando uma carta só, baralho desgovernado, logo pois eu não sei que posição ele está. Mexida na mesa, assim. Alguém notou que a mesa mudou de cor? Gente, presta atenção, olha que lindeza que tá hoje minha mesa. Blue, índigo, bluesão. Por que mesmo? Aquário chegou, aquário chegou. Com isso a gente vai fazer umas aberturas mais inteligentes. Bora lá. Então, se tá assim, Fernanda, e eu quero tirar a primeira carta, você anotou? Não, vamos lá comigo. Você estava junto comigo ali, você tem que ter anotado qual era a listinha das cartas, né? Por favor. Então vamos. Carta do dia. É, vai ficar meio complicado porque eu estou na noite, né? Mas eu já vou fazer uma coisa ainda pior. Vai ter neguinho que vai falar: Meu Deus, vai dormir com esse barulho. A carta do meu dia de amanhã é essa daqui. E é desse baralho. Ah, Fernanda, pronto? Só isso? É. Quando eu uso para sim, não, pergunta uma carta, eu vou mudando de baralho. Ah, e se isso é bom hábito, mau hábito, só é um hábito que torna o aleatório mais complexo e eu me sinto ainda mais confortável de estar vendo as cartas ou vendo elas se repetirem. A minha carta do dia de amanhã, então, é essa daqui. Hã? Dia de amanhã, carta do dia. Vamos olhar para ela? Será que já deu zebra? Ó, abri de lado. Olha o dia de amanhã de ponta cabeça. Quem que é? Essa aqui é a torre, gente. Ó, deixa eu avisar para vocês que meu dia amanhã vai ser trash. Olha só, meu Deus, sujeito a mudanças e transformações. Ah, mas talvez nem sejam tão graves assim, porque quando uma carta que já é bombástica, cheia de mudança, cheia de desmontar Lego, cheia de queda, né, de parede, de muro, que nem a torre, e ela vem invertida, já ficou menos mudança, ela ficou menos complexa, as águas ela já está afundada lá para o fundo. É, talvez as mudanças já tenham sido feitas ou não vão ser tão intensas assim. Amanhã eu tenho um dia e tanto, é verdade, mas eu detesto arcano virado, gente. Aí pensa num preconceito da minha parte, tenho problema de ver arcano virado, eu prefiro colocar ele na posição natural do desenho. Então, pronto. Minha carta de amanhã, para o meu dia de amanhã, é a carta da torre. Vou entrar em pânico? Não, não vou. Eu já sei que amanhã tudo que está programado e que não é pouca coisa, talvez desande e ande para outros lugares e as coisas vão ser complexas e está tudo certo. Já vou melhorando meu humor já desde cá, de agora, né? Bom, a outra era a carta da hora. Então, eu quero uma carta para essa hora que é agora, e a carta dessa hora que é agora é essa daqui. Uma carta, não tem choro nem churumela, já tirei, não vou tirar outra, mesmo não gostando. Bom, a carta dessa hora é o tamanho da dúvida, é o tamanho da força de escolha, é o tamanho do livre-arbítrio, é o tamanho do meu amor pelo tarô, pelas jogadas, pelas aberturas, é o tamanho do meu amor pelo meu trabalho, né? Então aqui também tem essa amorosidade, esse engajamento, esse lugar dos enamorados e as minhas escolhas sobre o tarô da minha hora. Agora é hora de fazer boas escolhas, de escolher carta, e é o que eu estou fazendo. Tá, próximo baralho, tá? Vamos puxando mais um. Só checando aqui. O pequenininho, o quen-quenzinho, né? O bebezinho, Marselha. Tá, e agora é a carta que é madrinha. Madrinha dessa abertura de hoje de uma carta. Eu quero uma madrinha de verdade para com todo mundo que eu estou conversando. Ah, eu quero essa aqui. Eu já abro até direto e a roda da fortuna, como madrinha, diz: olha, hoje é no aleatório, hoje é na fortuna, na sorte. Vamos lembrar que eu sou fã de roda da fortuna, porque eu acho que a vida e a roda são duas coisas que a humanidade só começou mesmo a se tornar muito diferente quando ela cria a roda. A primeira tecnologia humana incrível é a roda. E a roda, mais do que isso, me lembra, vai me lembrar sempre. Sim, tem 50% do destino, sim, mas tem 50% da minha escolha. E é isso que operando junto vai dar no dia de amanhã. Hã?
Então, assim, minha carta madrinha me traz fortuna, traz sorte, boa sorte, né? Me traz o jogo, me traz o aleatório, me traz as oportunidades de fazer coisas novas e novidades. Muito bom, gostei. Próxima carta, vou continuar com a minha turminha aqui de Marselha velha, conhecida. Ó, um baralhinho velho, um baralhinho antigo. Muito bom, porque agora eu quero uma carta para um evento. Tem um evento que eu quero fazer, o que está aqui na minha cabeça, de minha proposta. Eu quero saber uma carta que representa esse evento aqui. Lá vem o julgamento, né? Sujeito a muitas falas, muitas conversas, avaliações de pessoas, talvez ainda passe por muito papo. Tem uma série de coisas do karma, do tipo karma aqui, karma lá, porque nós vamos ter que ajustar um bocado de coisa antes de esse evento efetivamente acontecer. Então, esse evento aqui já ficou com problemas, não é? É um evento, pois é. Já estava também com essa sensação. Carta da posição. Qual é a posição, por exemplo, né? Agora eu vou colocar a posição de um evento também, não é na minha vida. É outro evento, outra coisa, né? Eu quero saber qual é a posição na minha vida, o posicionamento desse evento para mim, aqui. Olha, os enamorados, ainda com dúvidas, ainda o tarot está dizendo, olha, não tem bem uma posição, tem um engajamento, tem envolvimento emocional, olha lá a turma ficando parecida, não é? Só que aqui era a madrinha, né? A madrinha estava aqui, quem que era essa daqui é da hora, né? Então, a primeira é a do dia, a segunda é a da hora, a terceira, a madrinha, a quarta veio o julgamento, era a carta do evento. A quinta, que é a da posição, veio de novo os enamorados falando de livre-arbítrio, escolhas, de talvez sim, talvez não. É uma carta de meio de caminho, né? Vamos ver se eu aprendo a escolher direito a posição das coisas para dar mais certo. Tirando mais dois baralhos, vamos puxar mais um baralho aqui. Então vamos lá, vamos puxar mais um baralho aqui. E agora a pergunta é se o ambiente que eu estou, o estúdio hoje, como é que está o estúdio? Como é que está o ambiente do estúdio hoje? E aí, vamos ver se está todo mundo aqui, tá? Vou estar embaralhando agora diferente, porque está sobrando menos espaço, vocês estão aí acompanhando, né? Então, eu vou puxar daqui outro tarô, só os 22. Ah, eu quero a última. A temperança, olha que bacana, para falar do ambiente aqui. A temperança sempre fala que depois, quando eu terminar, vou borrifar aqueles cheirinhos, né? Tem os fluidos para trocar, mas está equilibrado, está bonitinho, está arrumado, né? Posso até também fazer um salmo, uma oração, porque, querendo ou não, a sombra da temperança é o Papa, né? Mas está bacana, não tem que ficar preocupada, não vou precisar me preocupar quanto a isso. Tem dois baralhos aqui que eu queria trazer, porque eles dão aquela nota difícil das pessoas compreenderem. Mas vamos sair do ambiente e eu vou para uma carta do conselho. Olha, uma carta do conselho, eu vou puxar o baralho do Osho. Aí, Fernanda, por quê? Porque o baralho do Osho tem uma outra interpretação, ele vai para um lugar, mas não é os 22, mas ele mudou os nomes, ele mudou não as posições, ele tem uma outra ótica, né? Então ele vai acabar fazendo um novo baralho com uma nova temática, com uma nova discussão. Eu posso incluir isso para a minha vida, como eu posso não. Mas, de qualquer forma, eu vou puxar aqui, né, como sendo o meu conselho para esta aula, esse momento, esse encontro, e fala de nova visão. Na verdade, essa carta é linda, é o dependurado, né, pedindo para que eu tenha uma nova visão neste momento, como um conselho, olhe diferente, olhe por um outro ângulo, tenha uma visão nova sobre as questões que estão na tua vida no momento, já que eu pedi uma mensagem, um conselho para esse momento. Nova visão, dependurado. Ai, meu Deus, o dependurado mudou, tá vendo? Ele modernizou, gente. Tem gente que acha que agora ele é só a nova visão. Tirando agora de um baralho também falando de amores e outras coisas. Ah, a carta de sim, não, eu gosto de baralho de Marselha. Deixa eu puxar um bem basicão aqui da minha bolsinha. Puxar a bolsinha toda, que veio toda. Pegar um Marselha comum primeiro. Bora aqui, ó. Um Marselha daquele que a gente compra baratinho na internet.
Hã? De 1 a 22, eu vou perguntar se eu devo. Tarará, tarará, tum, tum, tarará, tum, tum, tarará, tum, 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 tum. Fiz a minha pergunta. Ah, Fernanda, você não precisa contar para a gente? Não. E o meu cliente também não precisa contar para mim se ele não quiser dividir a pergunta. Eu só peço para ele fazer a pergunta bem tarará, tum, tum, tatá, tum, tum, bem bonitinha, não é? Com todos os ingredientes, porque aí eu consigo, né, ver, bom, e quem responde essa pergunta está aqui. Tum, tum, tarará, tum, tum. O que eu perguntei recebe a carta do mundo, dizendo que sim, primeiro, é um arcano que fala sim, é um arcano que torna as coisas bem abrangentes, o resultado é bem amplo, né, é bem bacana, é um resultado que vai trazer futuro, então a gente pode ficar aqui bem contente que eu acabei de achar mais uma resposta bonita hoje. Carta para o meu futuro. Qual é o meu futuro? Olhando daqui, da onde eu tô, vai indo para onde, meu futuro. Eu vou pegar esse aqui, apesar de ele ser nosso, ele é um egípcio. Então, eu vou falar de futuro. Lá, 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 lá. Os enamorados, gente. Vocês acreditem se quiser. Esse baralho não tem número, mas eu quero que vocês olhem, por favor. Ele tem uma imagem, não é? Ó, três pessoas, duas do feminino, uma do masculino, o anjo com a seta aqui em cima. Olha quantas vezes eu estou tirando enamorado, olha quanta coisa eu tenho que escolher e usar livre-arbítrio, né? Meu futuro depende das minhas escolhas, olha que bacana. Então, o destino está fazendo a parte dele, eu que faço a minha. Gostei disso. O futuro está com o meu querido enamorados ou amantes. Maravilha. Muito bem, aí a gente vai empurrando essa turminha mais para cá, essa turminha um pouco mais para cá, para caber agora no meu novo visual de mesa nova, de veludo novo. Olha, estou ficando chique, gente. Hã? Mas nós vamos fazer um veludinho colorido para cada signo. E aí a gente vai passeando por essa conversa também, trazendo mais informação, né, mais inspiração para as jogadas. Carta da reflexão, vou dormir. Eu tenho um deck lá em cima, do lado da minha cama, viu, gente? Conselho, é uma delícia. Por quê? Porque assim, eu vou dormir, estou pronta para desligar a luz do meu abajur, eu vou lá, eu puxo um arcano, olho para ele e digo, ok, então vamos dormir juntos, né? Me leva para o que eu preciso saber de ti. E eu sinto sempre como um portal mágico, um portal mental, um portal que me leva para algum lugar durante a minha querida noite de sono. Para essa carta de reflexão noturna, eu vou pegar um baralho bem bonito aqui, eu acho que esse é o da Mônica, se eu não estiver enganada, e também de 1 a 22, e eu vou vir. Ah, eu quero aqui, ó, de 1 a 22 para eu dormir. Olha o dependurado de novo, junto com a nova visão. O dependurado aqui que fala de Narciso, né? É um dependurado bem interessante que fala da estagnação, mas ela traz o mito de Narciso para a gente conversar, né, da paralisia que o Narciso tem ao se apaixonar por si mesmo, né, no espelho, no lago, e de nunca mais sair dali, nunca mais sair dessa paixão, sair desse amor, né, ficar totalmente encantado consigo mesmo. Olha, eu tendo que tomar cuidado com a minha estagnação ou com o meu narcisismo e coisas que o valham, lá vou eu, né? Estou muito apaixonada pela minha mesa azul agora, porque eu estava muito chateada com a pretinha, então tá bom, vou olhar para esse lugar, vou levar para a noite lá em cima, esse arcano, vou dizer para ele me contar o que ele quer me dizer com isso. Porque às vezes é isso, né? Às vezes a gente tem que aprender uma lição, saber algo mais. E aí, trazendo um renascentista aqui, de 1 a 22, eu também quero pegar a carta espelho, a carta da gota de orvalho. Eu achei a historinha no tarô místico das fadas muito linda, que conta que as fadas carregam uma gota de orvalho como seu espelho para poderem se ver. Então, se eu quero que as fadas me mostrem, né, qual é a minha imagem de hoje, nesse momento da minha vida, né, que essa gota de orvalho opere e revele, então, a minha imagem que está aqui. Olha lá o arcano do mundo de novo, né? Uma imagem de quem, sei lá, está exposta no mundo, está aberta no mundo, está solta no mundo, está largada no mundo, né? Que está talvez sentindo que está concluindo uma fase, fechando um ciclo. Que essa conclusão às vezes é algo bem, bem gostoso, bem legal.
Muito bem, a minha gota de orvalho adorei, né? O Arcano do Mundo. Desejo que vocês também tenham gostado de como dá para ficar bastante tempo, né, com uma carta, que é uma das coisas que eu mais gostava quando eu era menina. Como assim? Uai, eu adorava ficar com o baralho, escrevia no meu diário ali um monte de pergunta e eu ia lentamente, né, puxando as cartas. E aí tem uma coisa no uso diário das cartas que eu acho importante você praticar. Não tinha ninguém do lado, a não ser que fosse minha melhor amiga, né? Um beijo para essa melhor amiga de lá, de tão distante, que chegou a ver eu brincar com as cartas a primeira vez e que foi muito legal. Mas assim, em geral, sem ser um lugar ou um movimento, como é que eu vou dizer? Não sei, desrespeitoso para com você mesmo? Ou chulo do tipo, não tô nem aí? Porque senão também, para quê, né? Se você não acredita, não tá afim, nem faz. E se for fazer, também não precisa de tanto rapapé, rococó e teretetê no ritual, porque também nunca fui muito. Eu não podia acender vela, que minha mãe não gostava, incenso, minha irmã espirrava, música, dependendo da música, também incomodava. Então, veja, se você não tem nada, né, que incomode ninguém, pode ser aqui, né, na sua cabeça, você se colocar dentro de um lugar sagrado, se imaginar dentro de um lugar que para você é sagrado, para alguns é uma caverna, para outros é uma cachoeira, para outros é uma igreja, para outros é um vale. Então, se coloca imaginariamente num lugar sagrado e começa a operar com as cartas, começa a trabalhar com as cartas, né? Leva as tuas perguntas, senta do lado, angústias às vezes sobre a vida, mas lembra, o tarô é um mostrador revelador. Ele não é aquele que vai decidir por você, mas ele vai dizer doidamente se alguma coisa não vai, se naquele momento da tua pergunta a resposta é não, mesmo que você queira um sim, ou às vezes a resposta é sim, eu queria um não, né? Então, esse debate interno, quando ele é feito na vida e com liberdade de observação, inclusive esse lugar onde a carta diz sim, eu digo não, ou eu digo sim, a carta diz não, pode ser um debate interessante. Olha, eu não estou muito de acordo com o que a carta está mostrando. Quer dizer, o meu mostrador de mundo está dizendo uma coisa, eu estou vendo outra. Oi, o que está errado, né? Será que sou eu, o momento, o baralho, a pergunta, o título, o tema? Então, como é uma linguagem, acessando outra linguagem, a minha dica como professora de línguas de tantos anos é faça a pergunta com uma linguagem clara, o mais clara que você conseguir. Quanto mais claro e detalhado e objetiva é a sua pergunta, muito melhor para o arcano, não é para o jogo dos arcanos te revelar a melhor resposta. E aí fica aí, ficamos aqui, gratidão profundamente, né? Mais uma vez aquele abraço cheio de luz, beijos, queijos, e a gente se vê amanhã. Ah, mas é isso eu tinha que falar mesmo, né? Amanhã a gente tem uma nova jogada, o jogo da pergunta. Qual o jogo da pergunta? Entre 10.000. Podia colocar aqui o número 10.499, né? E assim vai. Por quê? Porque tem um jogo novo amanhã, uma nova jogada amanhã, e cada dia no 365 Aberturas de Tarô é um dia de abertura. Então a gente vai ter abertura amanhã e a gente vai ter uma abertura do jogo da pergunta. Então, olha lá, já estou antecipando que uma das grandes dicas para todo mundo que gosta das cartas ou trabalha com as cartas é ajudar a si mesmo a fazer uma boa pergunta e às vezes ajudar o seu cliente, você traduzir a querência do teu cliente numa pergunta clara para que você possa ter uma boa resposta. Isso também é super importante, certo? E convido vocês a darem uma olhada exatamente nessa jogada, nessa pegada, que é um pouco do tarô temático que está rolando lá no Instagram, 14 horas, todo dia, até dia 29. Aí depois eu vou dar um tempo que eu não vou estar por aqui, vou dar uma voada. Combinado? Valeu então, gente. Até amanhã.